Aí, pessoal, tudo bem com vocês? Quem fala aqui é o editor dos vídeos, tá? Que está envolvido em todo esse projeto do Nuvem. Eu editei esse vídeo e os anteriores. E eu já tô passando aqui para informar antes do nosso vídeo começar que esse daqui é o último vídeo da série. Então curta bastante, veja com atenção e carinho. Espero que vocês tenham gostado de todos os nossos conteúdos que envolvemos nos temas anteriores e neste. E já passando para desejar um feliz ano novo, feliz Natal para todos vocês e um bom fim de semestre. Então curte aí, deixa o like, dê o trabalho para todos os envolvidos e... Ô Menco, estamos juntos, tá? Todos nós agradecemos o apoio que você nos dá no Nuvem, ok? Sem você, tenho certeza que este projeto não seria nada. Então, vamos ao vídeo. Bem-vindos de volta a mais um episódio do Nuvencast, o podcast aqui no Nuvem. Eu sou a Yasmin, a influencer aqui do Nuvem, e hoje a gente tá aqui com a Carol pra gente falar de um tema muito legal, não é mesmo, Carol? Muito legal mesmo, gente. Vou falar de uma coisa hoje que tem a ver com Round 6, Parasita, BTS e muito mais. A gente vai falar de Hallyu, a onda coreana que tá invadindo a sua cabeça e a nossa também. Então vamos começar. O que é essa onda? Então, a Hallyu, ou a onda coreana, em tradução livre, elas seriam as influências culturais da Coreia para com os outros países. Então, por exemplo, o entretenimento, a música e outras ações deles que têm a ver com cultura são a Hallyu. Ah, agora eu entendi! É o que a gente tem visto assim bastante, acho que todo mundo conhece o BTS, né, o Blackpink, né, essas coisas assim. Hoje, assim, a onda ela se divide assim, em quais tópicos, assim, quais são as coisas que as pessoas mais consomem? Então, por exemplo, assim, quando a gente olha a formação da Hallyu, então vamos lá. A Hallyu, ela veio de uma Coreia que estava pós-Segunda Guerra, então só para estruturar uma linha do tempo. Ela estava pós-Segunda Guerra com influência do Japão. Aí ela vem em 1948, ela fica independente, só que aí vem Guerra Fria, 1950, guerra entre Coreias, e aí a Coreia se separa, porque o que a gente conhece hoje como Coreia do Norte e Coreia do Sul, antes era uma coisa só. Então a gente tendo em vista isso, quando acabou a guerra entre as Coreias, 1953 eu acho, a gente tinha uma Coreia do Sul que ela estava muito manchada. Por quê? Porque ela acabou brigando ali com os países próximos dela, ela estava um pouco desestabilizada, aí entra até as questões, né, de tipo assim, por que aconteceu essa divisão? A Coreia do Norte, ela foi para um lado mais da Rússia, né, União Soviética. A Coreia do Sul, que a gente conhece como Coreia do Sul, ela foi para um lado mais com a cara dos Estados Unidos. Só que quando acabou todos esses embates, a gente tinha essa divisão, e aí a Coreia falou assim, nossa, o que eu faço para me recuperar? Que aí o Hallyu começa a surgir nesse momento, e não, curiosidade, não começa com o K-pop. Sério? Seríssimo. Porque no começo o governo ficou meio incerto. Porque aí a gente tem de 1953 para 1993, então a Coreia ficou todo esse tempo meio perdida. O que eu faço? O que dá para fazer para a gente se recolocar no mapa, né? Então o primeiro plano era, vamos fazer aqui uma nova Coreia, com uma nova cara, vamos passar para as pessoas o que a gente é realmente de fato. E aí eles começam a investir em entretenimento, eles começam a investir em educação, eles começam a investir em tecnologia. Aí a gente passa para 1994, um ano depois que eles já começaram a fazer isso, a gente tem uma estreia no planeta todo que é Jurassic Park. Aí você fala assim, o que Jurassic Park tem a ver com Coreia? Gente, tem muito a ver. Porque o conselho dos presidentes lá na Coreia do Sul, enfim, eles pegaram e falaram assim, olha, se Jurassic Park fizer tanto sucesso, né, tanto dinheiro de bilheteria, quanto a venda de 1,5 milhão de Hyundai, a gente vai investir em cinema. Aí, dito e feito, Jurassic Park faturou quase que R$1 bilhão $1 bilhão em bilheteria, e só na Coreia ele ficou em cartaz por 3 meses. Eu não estou suportando mais. Eu estou no limite, Brasil. Eu tenho vergonha de falar isso. Então o governo olhou aquilo e falou, gente, realmente isso dá dinheiro, vamos investir em cinema. Então aí começou aquele burburinho do Hallyu, mas ainda não era Hallyu de fato.
Em 1995, a gente tem outro esquema do governo, né, que era para investir em tecnologia de fato. Então, eles vêm com uma proposta do quê? Vamos focar em investir em uma tecnologia de alta qualidade e boa. Aí os outros governos, eles seguiram esse plano e é por isso que hoje a Coreia do Sul ela tem uma das internets mais velozes do mundo. E aí, isso já impulsiona um pouco o Hallyu. Porque a gente vai ver um pouco mais pra frente, mas uma das coisas que movimentou o Hallyu foram os doramas sendo postados no YouTube. Então, a novela coreana era postada no YouTube e isso dava mais abrangência, né, para as pessoas conseguirem consumir esse conteúdo. Aí a gente vem para 1997, que aí sim o Hallyu começa de fato. Eles começam a exportar conteúdo para os países próximos, então China, Japão. E nesse período a gente tem também a crise financeira asiática, que eu não vou poder deixar de citar, porque tem uma teoria, agora isso é uma teoria, tem um pouco de conspiração. Porque o que acontece? O Japão, quando começou a crise financeira asiática, eles deixaram a Coreia um pouco de lado. Então a Coreia parou de exportar tanta coisa do Japão e falou assim, não, a gente já está com estrutura tecnológica, a gente está investindo em entretenimento e educação, vamos criar nossas próprias coisas? Aí o governo coreano falou, vamos. E aí que eles exportaram o primeiro dorama deles, que foi o What is Love, e teve acho que 150 milhões de espectadores. Ali rumo o próximo. E aí daí, então a gente viu. Você perguntou, quando que começou? E o K-pop começou nesse dorama, porque agora a título de curiosidade, Hallyu é uma mistura dos kanjis de Han, que significa Coreia, tanto para a China quanto para o Japão, e Ryu, que na China significa onda, por isso onda coreana. Só que no Japão, o Ryu significa caminho ou estilo, então seria o estilo coreano. Porque o próprio governo, quando ele começou a exportar essas produções, ele começou a exportar como uma coisa assim, venham consumir Hallyu, a onda coreana. Então você estava lá, tipo, no Japão e passa no rádio, Hallyu, onda coreana, e começa a tocar, tipo, uma música coreana. Só que isso já foi meados dos anos 2000, que aí foi quando eles fizeram realmente as primeiras exportações de grupos musicais. Então, para quem é bem antigo mesmo, e às vezes acaba conhecendo, a gente tinha um grupo que era o Hot, que aí eles foram tocar em Pequim, e uma atriz e cantora chamada Boa, que aí ela foi para o Japão. Tanto que ela é até um pouco mais conhecida lá. Inicialmente ela cantava músicas em japonês, depois que ela partiu já para o ritmo, né, mais coreano mesmo. Mas, então é interessante a gente ver que começou com o dorama e depois foi indo pra... Engraçado, né? Porque eu conheci assim como todo mundo, eu acho que eu conheci só quando o Psy surgiu, né? Open Gangnam Style. Gangnam Style. E ainda assim, eu confesso que eu demorei um pouco pra entender que era coreano, assim, demorei um pouco ali pra entender o negócio. Mas pra mim, assim, na minha cabeça, os doramas tinham vindo depois, porque acho que chegou aqui, pelo menos no Brasil, eu acredito que tenha chegado depois, né? Que talvez o K-pop e os artistas, assim, que por exemplo de K-pop, eu só sei que o BTS é bom, o Blackpink nem tanto, assim, as pessoas não gostam tanto, aí eu já não sei se tem algum fã aí, diga aí quem é melhor, não vamos criar essa competição. Mas a gente vê hoje muito, por mais que os doramas tenham aí hoje, estão espalhados pelo mundo inteiro, né? Eu acho que a quebra veio ainda com, tipo, o Round 6, acho que ele que consolidou isso, né? Muito mais do que o K-pop já tinha feito essa consolidação, né? Sim, aí você entrou num ponto perfeito, porque realmente o Gangnam Style, ele se tornou viral no mundo inteiro. Então ele foi assim, a primeira coisa realmente da Coreia, que não foi tão focada ali nos países só próximos, mas quebrou barreiras. E o Psy, ele foi o quê? Acho que foi por muito tempo o vídeo mais assistido do YouTube. Então aí ali a gente já estava tendo os primeiros contatos com o K-pop. E aí depois eles começaram a exportar de fato outras produções. Então tem uma produção que é de um ator muito famoso chamado Lee Min-ho, que é Meu Amor Além das Estrelas. E tipo assim, essa produção ficou muito famosa. E ela ficou popular principalmente aqui na América. Então, realmente, 2012, ali, 2013, foi um momento em que as pessoas começaram a olhar,
Psy, quem é ele? Ah, é da Coreia. O que mais a Coreia tem? Que aí foi quando realmente, de fato, aquilo que eles já tinham feito em 1995 para a internet rápida, um plano futuro, se consolidou no YouTube. Então, onde que eles começaram a postar mais coisas? No YouTube, e acabou facilitando atingir um público maior de pessoas. E aí quando você vem com o Round 6, a gente já tem outro boom na internet, que são os streamings. Que, assim, os streamings, eles de fato, acho que formaram a Hallyu para quase que todo mundo. Porque o que acontece? Round 6 é um dos doramas mais assistidos de todo mundo. Ele foi dublado para diversos idiomas, o que facilita, né, para as pessoas. Porque às vezes a língua, né, o idioma, ele pode ser uma coisa que vai deixar a pessoa meio assim, tipo, será que eu assisto? Ah, mas não tá no meu idioma, eu não quero ler a legenda. Porque dentro da comunidade de quem consome coisas, produções sul-coreanas, às vezes a gente encontra pessoas que falam, mas por que um dorama dublado? Eu não gosto. Mas às vezes você não gosta, mas isso vai fazer com que o seu pai, a sua mãe, acabe consumindo um dorama. Então, algumas das principais produções da Netflix, como Round 6, Fogo no Amor, Vicenzo, eles foram dublados e eles saíram muito bem na plataforma, né? Aí aqui a dicção falhando. Imagina. Mas eles se saíram muito bem na plataforma, o que impulsionou. Igual, aí hoje a Netflix ela ajudou bastante, trazendo de forma mais simplificada a gente achar o conteúdo coreano, porque antes realmente eram comunidades na internet que, olha aqui, eu assisti esse tal e achei ali, esse aqui outro e achei ali. Que nem eu uma vez, gente, que eu virei fã de uma série norueguesa, não me pergunte por quê, mas eu gostei do negócio. Pra eu achar, realmente eu tinha que contar com outros fãs ali pra me ajudarem a encontrar. Mas eu também, assim, eu comecei nesse mundo sul-coreano ali meados de 2013, 2014, depois que estourou o Psy. E eu lembro que era muito difícil achar conteúdo, então a gente tinha que, tipo, pesquisar o trailer. Aí do trailer ia ter alguém que comentou, aí alguém que pergunta, e você sabe onde assistir? Aí alguém, sim, sei onde assistir em tal lugar. E você era realmente uma busca. Aí hoje a gente tem streams que são só disso, né? Exatamente. São só de coisas orientais e não só da Coreia, mas de outros países também, né? Não, e, por exemplo, aí nessa questão do streaming, a gente já tem até as produções próprias, né? Porque a Netflix começou ali singela, trazendo um dorama que já foi produzido na Coreia, e Round 6 é uma produção original Netflix. Então as empresas de streaming olharam e falaram, olha, dá pra gente produzir também o nosso próprio conteúdo sul-coreano. Então eles fecham ali a parceria com a empresa e faz, e isso acaba dando mais visibilidade. Não podem fazer isso comigo. Eu comecei essa companhia. Sabem o quanto eu me sacrifiquei? Mas eu acho que a Netflix, ela acerta muito em escolher assim, histórias que gerem uma identificação com as pessoas que estão assistindo, né? Então a gente vê, acho que assim como quem assiste todos os conteúdos que a gente escolhe, a gente acaba pegando porque a gente se identifica com a história ou com o personagem. Então, seja só tipo, de séries americanas, ou de novelas mexicanas, ou de novelas brasileiras. Então, eu acho que eles também acertaram muito em escolher as histórias que eles iam contar. Com certeza, porque, por exemplo, a gente vê a Netflix, quando ela usa dessa estratégia, a gente pode até trazer um pouco da psicanálise, né? Porque na psicanálise, vou pegar Freud, por exemplo, lá ele conta com o ID, com o ego e com o superego. O ID são as coisas que a gente, assim, idealiza, sonha, né? Eu vou falar de uma forma muito simples aqui. Quem quiser saber mais a fundo, aí a gente dá um Google. Mas de uma forma simples, o ID é aquela coisa que a gente, assim, sonha, uma coisa que a gente idealiza. Aí o ego é a nossa realidade, que fala, olha, ID, a realidade é essa. E o superego seria aquela coisa que ele pega e fala assim, realidade, tá bom, mas e a sua moral? Ele traz mais a moral. E isso é uma coisa que a gente consegue relacionar muito bem com a Hallyu, porque o que acontece? A maioria das pessoas, buscando, né, me apoiando no Freud, elas têm essa coisa da idealização. Então ela vai lá, ela vai olhar e vai falar, nossa, esse personagem ele tem uma história parecida com a minha, ele tem valores que são parecidos com o meu, e elas se estruturam nisso. Então, por exemplo, o Round 6 traz uma crítica, o personagem está numa situação financeira ruim, então você olha aquilo e você se pergunta, eu faria o que ele está fazendo?
ah, mas ó, a situação que ele tá agindo gera até uma certa empatia com o personagem, né? Eu acho que essa questão de a gente se identificar, né, é muito também, não só, acho que qualquer coisa, assim, seja a música, né, que nem hoje a gente tem o BTS, o Blackpink e tudo mais, na minha época era One Direction, Fifth era isso que tinha na minha época, mas eu acho que também a questão, tipo, da pessoa, né, porque eles são super novos, super jovens, e estão aí nesse turbilhão de coisas e de, assim, de vida, e é show, e é turnê, assim, e é uma coisa que diferente acho que dos Estados Unidos, que a gente tem grandes gravadoras e produtoras e tudo mais, na Coreia não, é o próprio governo, né, e como é que isso funciona, assim, como é que tipo, não, seus chefes é o governo, não é uma gravadora, um agente. Não, isso é o que você tocou, é um tópico muito importante, porque o que acontece? Quando a gente vai estudar a fundo, né, esse início da Coreia ali, guerra entre Coreias, Guerra Fria, a gente tem às vezes uma ideia que é um pouco mal elaborada de que a Coreia virou o que é por conta do liberalismo. Só que não foi isso. E aí entra pesquisas e economistas sérios que vão trazer esse assunto, como por exemplo o Paulo Gala, que ele vem e traz que a Coreia virou a potência que é por conta dessa relação estatal, né, governo, com a empresa privada. Então eles aí estavam se ajudando a se erguer em conjunto. Então tinha um plano do governo de facilitar, às vezes, para aquela empresa se construir. Tinha um plano ali da empresa também, e ela entendia que o governo faz parte. Então eles têm essa relação muito ligada, não é uma coisa só privada, mas também uma coisa realmente que está junto com o governo. Porque ali, você vê, por exemplo, as tradições, as coisas que são feitas, elas são muito nesse ramo, assim. Uma coisa se relaciona muito com a outra e o governo ele sabe onde colocar os incentivos para que as coisas correspondam, né, à cultura, à tradição deles. Então, por exemplo, outra característica que lá as empresas têm, elas são bem estruturadas. Então, uma empresa que faz a produção de um dorama, ela também consegue fazer uma agenda de show, ela consegue criar um aplicativo, ela consegue fazer toda a parte publicitária. Eles têm coisas que são bem estruturadas, então quando sai, por exemplo, um dorama, não está saindo só a história, mas está saindo um produto de beleza que a personagem vai usar ali e vai ser revendido depois. Tem uma roupa, tem toda uma série de coisas por trás que eles conseguem aplicar bem exatamente por conta dessa estruturação. E conseguiu chegar nisso por conta da ajuda do governo. Então, uma coisa que eu até gosto de brincar, eu estava assistindo um dorama não tão recentemente, já faz um tempo, chamado My Days Gang na Beauty. E, tipo assim, a personagem era pobre, mas a linha de skincare dela era completa, a menina só com marcas boas. Então... mas é uma coisa, né, interessante, né, que você falou da estruturação, né. Eu sinto que isso tem em muitos países asiáticos do pós-guerra, né. Porque foram países, assim, que foram completamente destruídos e aí precisavam ali se reinventar. Então eles se apoiaram naquilo que eles mais tinham ali à disposição, que era a educação e ali o que eles podiam fazer. Então eles falaram assim, olha, a gente vai se estruturar. E então eles sempre pensam eles são muito preparados, assim, pensar, não, a gente vai se estruturar e depois... Porque a gente vê muito, assim, coisas sendo lançadas sem planejamento em outros lugares e aí dão sempre errado. Sempre deu errado de alguma forma. É verdade. E lá não, tipo, eles têm toda essa estruturação. Mas talvez uma coisa que tenha também os seus lados positivos, mas também os seus lados não tão positivos, os lados, assim, negativos, né? Desse modo de governo deles, porque a gente tem uma visão de que, nossa, é tudo perfeito e tudo mais, e às vezes não é tão colorido assim, né? Não, exatamente, porque, por exemplo, quando a gente olha os efeitos positivos da Hallyu, a Coreia agora é um dos destinos mais procurados do mundo para você fazer turismo. As faculdades, elas acabaram se abrindo mais para os jovens e para eles poderem, estrangeiros, irem para lá estudar. Isso é uma coisa que eu acho que o dorama Shokit, ele tentou mostrar muito, né? Que agora é um dorama original Netflix. E ele demonstra o quê?
é uma jovem com descendência coreana que voltou à Coreia para descobrir suas raízes e mais sobre a própria cultura, né, ali, estudar. Eu acho engraçado porque, além de fazer isso, mostrar isso, né, porque ela é uma estudante estadunidense, ela está indo para a Coreia, mostrar, tem uma abertura aqui para vocês virem. Também tenta misturar um pouco dessa coisa de conteúdo hollywoodiano com conteúdo coreano, e eu sinto que isso é uma tendência. Até agora, no Brasil, né, que a HBO lançou um dorama, que é brasileiro. A protagonista é brasileira e assim, foi muito bem estruturado. Isso é um reflexo do quê? Além dessa série de fatores, essa questão também. Então a Coreia está tentando se demonstrar mais diplomática, uma coisa que antes não ocorria tanto. Então as pessoas elas se sentem mesmo mais solícitas a ir fazer esse turismo, as empresas tentam se aproveitar disso, né? Agora, como eu falei, da Netflix, tentando juntar ali os Estados Unidos, a HBO tentando juntar o Brasil. Eu acho que, por um lado, é bom, né? Porque eles estão usando uma coisa que a gente vê muito em marketing, acho que quem tem aula com homem sabe, que é o soft power, né? Que é você ali conquistando, não só em guerras e tudo mais, mas você ali conquistando a partir do seu entretenimento, das coisas que você tem a oferecer, né, que o país tem a oferecer, né? E é uma coisa que a gente vê que os Estados Unidos fez por muito tempo, e é uma coisa que tem funcionado, né, na Coreia, funcionou no Japão, com os animes, com os mangás, funcionou com os Estados Unidos até hoje, eles influenciam até hoje com séries, filmes, músicas, tudo mais, mas é uma coisa que a gente vê que não funcionou com o Brasil, apesar de a gente ter uma cultura riquíssima, né? Sim, então, isso é até um ponto interessante de se levantar. Porque, por exemplo, o soft power dos Estados Unidos, quando a gente avalia a cultura pop, o entretenimento, ele ainda é muito forte. Mas, por exemplo, durante o governo do Trump, os outros países, né, principalmente quando ele trazia aquelas conversas mais tendenciosas sobre estrangeiros e esse povo não ser bem-vindo, com bastante aspas, né, nos Estados Unidos, isso diminuiu o soft power. Então, eu acho que a grande questão do soft power no Brasil talvez às vezes não seja a falta da cultura pop, por mais que falte, mas seja também porque o soft power é moldado por uma série de fatores. Então tem países que eles têm um soft power extremamente alto, mas por conta de pesquisa e desenvolvimento. Então, por exemplo, a China, às vezes a relação diplomática dela não é tão boa com os outros países, mas aí você vai ver pesquisa e desenvolvimento, ela não mais desenvolve, pioneira em muitas coisas. Os Estados Unidos e a Coreia, quando a gente olha para o soft power deles, eles são bem estruturados nisso. A educação deles é procurada. Nos Estados Unidos a gente tem Harvard, tem Yale, as pessoas querem ir estudar nessas universidades, elas são renomadas. A tecnologia, a Coreia do Sul tem a Samsung. E a Samsung agora, com os dramas também, ela está se destacando, ela está ganhando no mercado, já tem consumidores trocando iPhone pelo Samsung, que aquela protagonista do dorama usou. Então, isso tudo influencia o soft power. E aí, às vezes, a gente vai ver o Brasil, pesquisa e desenvolvimento não é tão investido quanto em um outro país. As relações diplomáticas agora estão melhorando, então isso pode levar um pouco o soft power do Brasil. Como é um investimento em, por exemplo, tecnologia, porque a gente considera o cenário histórico do Brasil e a gente já veio atrasado em Revolução Industrial, a gente já veio atrasado em uma série de outras coisas. Então, são questões que o Brasil também tem que abordar, mas claro, o foco na cultura pop talvez seja ele ver como se aproveitar, igual a Coreia do Sul fez, principalmente com os streamings, para vender a sua cultura. Então, por exemplo, agora a gente tem um pouco da Anitta. Ela acabou de fechar uma collab com um grupo sul-coreano, que se eu não me engano, é da mesma empresa do BTS, o nome deles é o TXT, e essa collab vai trazer visibilidade do Brasil para a Coreia e da Coreia para o Brasil. Então, por exemplo, às vezes você é fã da Anitta, você não assiste tanto streaming, que pode ser difícil, mas ainda existe. E aí você vê lá, a Anitta fez uma collab com um grupo sul-coreano, quem são eles? Vou conhecer mais. E aí você vai descobrindo. Esses dias eu estava conversando com uma amiga, né, que eu acho que eu fiquei super feliz pela conquista da Anitta, né, porque eu acho que assim, é brasileiro, tô feliz, entendeu? Não importa se, não sei muita pessoa, não sei o que lá, mas eu acho que nem a gente falou muito sobre o governo investir, né, sobre esse investimento do governo, e aqui a gente não tem, a gente sabe como é que funcionam as leis de investimento, a cultura, a gente sabe como é que é. Peraí!
Apaga essa peça aí, viu? Apaga essa peça aí, corre pra lá. Então a gente vê muito os próprios artistas americanos, ou os próprios artistas brasileiros, eles tendo que investir em se lançar para outros países. Então, assim, é um Rodrigo Santoro que foi para os Estados Unidos tentar sorte, é uma Anitta que falou assim, agora eu vou cantar em inglês e espanhol, vamos ver no que vai dar. Agora em coreano. Agora em coreano. Então, assim, é sempre eles se lançando e não o governo incentivando esse lançamento, né? E a gente também tem muita coisa assim, eles têm que, por mais que a gente quisesse que talvez outras coisas fossem para fora, além de samba e futebol, mas são as pessoas que conseguem levar para fora, né? Então é meio que um beco sem saída, né? Exatamente. Às vezes a gente julga muito os nossos artistas que conseguem um pouco mais de visualização internacional, só que a questão é, eles não se a porta de entrada e a gente tem que preparar o território aqui dentro. Então, por exemplo, vamos supor que você é um gringo, não conhece nada, aí você vê a Anitta, se interessou, veio procurar do Brasil. Que conteúdo brasileiro que tem, por exemplo, no YouTube, que os coreanos achariam com facilidade aqui, sabe? A gente tem que olhar para ter essa preparação, porque a Coreia do Sul, por mais que tenha se facilitado, aí a gente vai ver as produções sul-coreanas que tem na Netflix, são assim, assim, assado. Ah, mas e quais são as produções brasileiras que tem lá? O que elas estão refletindo, né? Eu acho assim, o cinema brasileiro, acho que ele está começando a se... Ele passou por um momento ali meio de... Até porque a gente teve a Disney, a Marvel, e tive grandes estúdios, então assim, acabou ocupando todas as salas. E enfim, a gente teve problemas ali com o governo e tudo mais. Então o cinema brasileiro, que precisa muito desse investimento, né, do governo, né, não tem assim grandes estúdios, passou por um momento difícil. Mas, por exemplo, eu acho as novelas brasileiras muito boas, assim, tipo... Sim. Eu acho que tem, hoje em dia, algumas, assim, mas, tipo, tem novelas, assim, que você vai ver, são histórias, assim, maravilhosas, assim, que tem uma qualidade tanto quanto de uma produção americana ou de... Eu já tentei assistir novela americana e, tipo, não é uma cópia ali de uma mexicana, muito mal feita, entendeu? Não é bom. Mas as novelas brasileiras são muito boas, né? E apesar que elas estão começando a ser exportadas para outros países, né? A gente é um pouco atrasado, porque, né, tem países que ainda estão assistindo a Avenida Brasil, mas está indo. Aos poucos. Isso que você tocou, eu acho que é até um ponto muito interessante, porque se a gente olhar, por exemplo, como que a Coreia começou a exportar o conteúdo dela? Foi para os países vizinhos. Então, quando a gente vê um streaming como o Globoplay, é um streaming aqui do Brasil, que tem conteúdos e muitos conteúdos brasileiros. Então, acho que isso já é um caminho para a gente começar a exportar. Tanto que tem uma novela a antiga novela da Sete, sem ser atual, acho que era Vai na Fé o nome. Essa novela, eu estava lendo, ela foi traduzida para 3 idiomas, que no caso foi espanhol, o inglês e o nosso português Brasil. Então é muito interessante ver, porque a gente tem grandes novelas que deram um boom, como a Avenida Brasil, e acabaram assim ganhando até prêmios, sendo reconhecidas lá fora. Acho que Salve Jorge também teve um reconhecimento muito grande, porque tocou pontos muito interessantes. E aí agora a gente vê que novelas assim menores, por exemplo, isso era uma novela das 7, não era uma novela das 9. Elas já estão ganhando esse destaque e tem público consumidor lá fora. Então, às vezes, isso é uma porta de entrada para o Brasil melhorar. E saber muito bem o que vai abordar nessa novela. Por exemplo, Vai na Fé abordava uma série de questões sociais, como assédio, desigualdade social. E isso tudo, eles conseguiram desenvolver de uma forma, assim, satisfatória. E realmente dá para ver ali da cultura brasileira, mas sem focar no samba, sem focar no futebol, outros aspectos da cultura. Isso é muito legal. Eu espero que seja uma tendência mesmo que o Brasil siga, assim, para conseguir exportar mais conteúdo. E Vai na Fé toca no ponto que é a leveza, né? Porque eu acho que a gente tem essa coisa de... Os filmes brasileiros, estava até vendo agora, o que escolheram para concorrer ao Oscar, né? No filme internacional, é um filme super cabeça, assim, né? Eu acho que não precisa ser, tipo, pode ser um Claudinho Bochecha, um negócio assim, né? Tipo, a Xuxa do Baixo Astral, um negócio assim, mais, entendeu? Mais popular, assim, porque às vezes esses negócios cabeça, tipo, não dá certo, entendeu? Tem que ser uma coisa mais... Porque acho que talvez muitas vezes eles não escolhem, porque eles falam assim, tá, mas isso representa o Brasil? Então, às vezes eu acho que é isso que falta, né? Ser aquela coisa assim, mais brasileira mesmo, ser uma coisa leve, porque
A gente teve filmes assim que fizeram muito sucesso, como Cidade de Deus, Tropa de Elite, mas tem muita criminalização e vários outros assuntos assim que são pesados, assim. Então, obviamente que isso não vai trazer uma visão boa do Brasil, né? Exatamente. Talvez um filme que ele não seja uma comédia exagerada, mas também não seja só a violência. Uma coisa que, assim, navega entre esses dois aspectos. Mas isso que você falou é muito importante, porque o que acontece? De certa forma, no Brasil, a gente acha que produção de filme brasileiro, ainda mais quando se trata de uma crítica social, você tem que fazer uma análise, é uma coisa ainda para um público mais erudito, um público que tem um conhecimento ali mais específico. Só que, e para o brasileiro que vive aquela realidade? Sabe? Porque Parasita aborda esse tema sério, tudo de uma forma assim, visual, metáfora, só que ele também sem ser exagerado, sabe? Ele mostrou um lado da Coreia de desigualdade, mas que a gente consegue ver no Brasil ou não. E como você está demonstrando isso? Então, realmente, eu acho que faltam também esse tipo de produção. E, por exemplo, Parasita, que ganhou o Oscar, primeiro filme não americano a ganhar o Oscar de melhor filme, que não estava concorrendo a melhor filme de categoria estrangeira, porque eles têm isso também, né? Quer dizer, ali o melhor filme só pode ser estadunidense. É roubado, né? Tem muita gente ali que mora nos Estados Unidos. É tipo um filme de animação, é sempre Pixar. Já teve muita animação brasileira muito melhor aí concorrendo. Exatamente. Então, quando a gente vê isso, dá até uma motivação. Mas o que Parasita tem de diferente que um filme brasileiro não poderia refletir? Porque e é uma coisa que a gente não vê, né? Pelo menos o meu tio, ele gosta de aventuras e viajar, mas ele não gosta de sair do sofá. Então ele ama assistir vídeos de gente filmando, né? E ele vê muito vídeo de Coreia, Japão e esses países assim, China. E, assim, não mostra essa parte. Tipo, eles pegam o lado mais bonito da cidade, né? Então é tipo você vai em São Paulo e filma só. O centro tá feio ultimamente, mas sei lá, você vai no Bom Retiro. Aí você vai no Bom Retiro, você filma ali o Bom Retiro, né? E aí tá tudo certo, é lindo, maravilhoso. Quando você vai ver, você tem a Santa Cecília. Não, mas é interessante, isso é uma coisa que a Coreia faz bem, principalmente quando a gente olha pro Hallyu. Ela consegue não esconder, mas disfarçar bem as coisas que, assim, não estão indo bem lá. Então, por exemplo, a gente vê em Parasita a desigualdade, mas igual as pessoas lá, que são as pessoas que são representadas de forma mais pobre, todos ainda assim mantêm um certo padrão coreano. Então, tem a pele bonita. Exatamente, tem a pele bonita, gente. Que quer um dia. Sabe, e são coisas assim que não mostram de fato as coisas que estão acontecendo na Coreia. Então, por exemplo, a gente tem esse mundo dos doramas, lindo, maravilhoso, que traz até aquela questão da idealização do homem, a gente voltando para a psicanálise. A idealização do homem perfeito, você sente uma atração por um personagem. É o homem literário escrito por mulheres. E aí lê, sabe como é que é, né? A gente sempre sonha e a gente termina com Harding de After da vida. Nem me fale, menino, não assistam a After, supostamente. Leiam o Webtoon. Leiam o Webtoon. Não, mas então aí tem uma síndrome que é síndrome de Cinderela, é aquela síndrome de você se colocar numa posição de esperar alguém vir te salvar. E eu acho que, de certo modo, né, de certo modo, influencia um pouco os doramas, porque a gente está vendo cada vez mais crescer gente com essa coisa de, eu vou procurar um coreano online, os coreanos são melhores. Sim, que tem 300 temporadas de 90 dias pra casar. Exatamente, e assim, 90 dias pra casar mostra, gente, ali. É que ainda são casais que pelo menos deram certo, mas existem também casais que existem golpistas, existem pessoas que são extorquidas por esse tipo de golpista. E aí nos doramas a gente não vê essa parte real do homem da Coreia que, tipo assim, ele vai pra balada, ele fica com garotas lá, sabe? Não são coisas que no dorama não é passado. No dorama, pra um pegar na mão do outro, são 15 episódios. Tem 16. Mas acho que 90 dias ainda tem uma questão assim, porque o pau coreano que tinha, coitado, ele era uma vergonha pra família e pros amigos. Não, acho mas que de todos os coreanos que a moça podia escolher, ela escolheu justamente
Não tem Mas podre. isso por quê? Porque ela está associando uma personalidade, um estilo, uma característica a uma etnia. Ela estava falando assim, não, se eu arrumar um coreano, ele vai ser a personificação de todas as minhas idealizações, de toda essa atração que eu sinto, mas na prática não é isso que acontece. Então, a pessoa cai numa ilusão, acaba se auto-enganando. Ela não está procurando aquela personalidade, ela está procurando aquela idealização. Mas acho que isso entra em outro tópico muito importante, né? Que é a questão dos padrões de beleza coreanos, né? Porque a gente tem visto muitos casos, assim, muito tristes de cantores, atores coreanos que acabaram entrando, assim, em fases muito ruins da vida. E também por uma pressão estética e tudo mais. E a gente vê isso que vem da própria cultura deles, da própria Coreia, né? E aí os fãs ainda ficam mais em cima ainda e criam uma coisa... Não, para artista já é difícil o tema envelhecer, porque quem está na televisão, quem é visto não pode envelhecer. Então, isso é uma coisa que as pessoas pegam muito pesado. Igual, às vezes, um artista, ele some da mídia por um tempo, quando ele volta, se ele está um pouco mais com aparência, né, envelhece, a pessoa fala assim, nossa, mas como você está velho? Mas, gente, envelhecer é uma coisa natural. Eu acho que, principalmente para a Coreia, os padrões de beleza, eles são, assim, muito inalcançáveis. Então, assim, o protagonista, a protagonista, eles sempre têm o quê? O olho grande, o nariz fino, eles sempre são bem magros, eles têm a pele perfeita, eles são brancos, têm a pele bem clara. Então a pessoa, se ela não está dentro daquele padrão, ela fica se martirizando, falando, não, o que tem de errado comigo? Só que não tem nada de errado com você, não tem nada de errado em envelhecer, sabe? Cria-se uma pressão estética onde, por exemplo, tem determinados atores, que a gente pega sul-coreanos, que eles têm quase 60 anos e ainda estão com cara de jovens de 20. Porque é uma indústria onde você não pode envelhecer. O BTS mesmo, a maioria deles tem mais de 25 anos, às vezes, né, os idols do grupo, e todos parecem jovens rapazes de 18 anos. E aí quando começa a envelhecer, eles vão ficando cada vez mais longe da mídia. E aí, engraçado pensar que aqui no Brasil, assim, nem tanto, mas a gente vê que, assim, geralmente quando você envelhece, assim, eu acho que principalmente, não é errado, não é errado falar, mas se você é mulher é muito mais difícil, né? Porque o homem, ele pode ter, tá aí o Tom Cruise, gente, o cara tem 60 anos, o cara ainda tá pulando de avião, entendeu? Tipo, o Harrison Ford não se aposentou ainda, né? Tipo, não só isso, mas ainda a gente que acha, sei lá, tipo, Antônio Fagundes galã, entendeu? Tipo assim, o cara já tá cacaricando, gente. Mas a mulher é muito difícil, né? E como que é essa relação entre, tipo, o homem envelhecer e a mulher? Tem alguma diferença, assim, na Coreia? Eu acho que na Coreia, assim, eu não percebi, mas eu acho que elas têm também muito mais essa pressão estética, porque às vezes a gente vê atores muito mais velhos, então na casa dos 40, 50 anos, que ainda seguem atuando, assim como o Tom Cruise, por exemplo, nos Estados Unidos, mas as atrizes, elas têm essa tendência de, por exemplo, chegou nos 30, 40 e poucos anos, a não ser que seja uma personagem que é desenhada para ser dessa faixa etária, ela já não aparece mais tanto. Acho que acaba acontecendo um pouco dela sair das mídias mesmo. E isso que é uma coisa até interessante, né? Porque tem ator realmente de 40 anos que ele tá atuando com uma atriz de 30, de 20. E aí a atriz de 40 anos ela não vai estar atuando com um ator de 20. A não ser que essa seja a proposta. Mas é complicado. Não é contra a gente esse mês. Gente, aqui não tem como, entendeu? Quem apoia, mas não tem como. Mas assim, assim, a gente falou de muitos pontos positivos e tudo mais, mas quais as críticas, assim, que você enxerga, assim, que, poxa, acho que talvez isso deveria mudar, ou isso talvez esteja errado? Então, entrando nessa parte das críticas, olha como o Hallyu é bem desenvolvido, porque a gente consegue ver muitos pontos positivos, mas eles fazem as críticas ficarem, assim, bem lá assim, escondidas. Porque o que acontece? A indústria dos idols, né, a produção de um idol, ela é extremamente complexa. Porque eles sofrem muita pressão estética, como a gente já conversou, tem essa questão do padrão de beleza, então ele tem que atender aquele determinado padrão de beleza. Não é à toa que a Coreia é um dos países onde mais se faz cirurgia plástica.
Tem muitos idols que, se você pegar eles início de carreira ou antes do debut, né, ser a estreia, eles tinham uma aparência e depois tiveram que fazer procedimentos estéticos, plásticas mesmo, para se adequar ao padrão. Isso é uma coisa que eu acho até interessante porque, por exemplo, tem um reality show da Netflix, o Solteiros, Ilhados e Desesperados. Na primeira temporada a gente tinha uma protagonista, né, vamos chamar assim, a Dia. Aquela moça, ela reflete bem o padrão feminino coreano. E então, vamos supor assim, não era o número exato, tá, gente? Mas 5 homens, 3 que gostavam pelo menos dela. Porque ela tava dentro daquele padrão. É as cotas de reality show. É o ex de férias com... Você tá entendendo? Então, o padrão de beleza é uma coisa que pega ela aí. Isso pra ela que é uma pessoa comum. Imagina pra um idol. Fora a pressão de aprender a dançar, porque eles fazem umas coreografias que são extremamente complexas, eles têm de ser extremamente magros, estar com um porte físico. Então eles têm, além da pressão estética, a pressão mental também, porque as coreografias têm que ser perfeitas, eles têm que se sair bem, eles não podem, por exemplo, alguns, né, depois que estreia, ter um relacionamento, porque eles pertencem às fãs. Tem toda essa questão em volta dos idols. Tem uma forma de comportamento, o que eles podem falar, o que eles podem fazer. Então isso tudo para tentar, assim, ao máximo passar um padrão de perfeição, só que a gente sabe que não é assim. Então, por exemplo, tem idol que tem problema de saúde mental. Eles não podem falar que eles têm problema de saúde mental, porque eles não podem ter esse problema. É uma questão muito complicada ainda, que eu acho que a Coreia esconde bem, mas não tão bem. Principalmente quando a gente considera o alto índice de pessoas, né, que acabaram tirando a própria vida. Isso já demonstra que, assim, a saúde mental, assim, né, um boom, assim. Teve, nossa, dos últimos anos pra cá a gente consegue... Quantas vezes a gente já não viu na mídia um caso de um idol, né, que acabou falecendo. Por um motivo, infelizmente, assim, muito triste. Agora, sendo triste, indo pra feliz, pra gente, assim, começar o nosso encerramento, agora, aqui no Brasil, como é que anda a onda coreana aqui no Brasil? Não, a onda coreana aqui no Brasil tá um boom, né? As suas contas serão banidas. Então preste atenção antes de mexer com nós, tá? Porque aqui é arme pra sempre. Porque nós, né, não é kids igual vocês. Nós é uma família, nós é unidas. Já vocês não. Já vocês querem o mal dos meninos. Então a próxima vez que eu ver um perfil escrito odeio BTS, vai ter que se ver com a gente, hein? Tá avisado. Quer dizer, como a gente já falou, os streamings, eles trouxeram e facilitaram o consumo de produções coreanas. As bandas de K-pop, né, elas estão cada vez dando mais atenção. Então, por exemplo, ano que vem tem show do Twice. Já esgotou, gente, não consegui comprar um ingresso. E tá chegando cada vez mais. Então, por exemplo, a gente aqui é de São Paulo, então eu vou falar de São Paulo. Japão Liberdade antes era majoritariamente produções japonesas. Agora a gente já tem produções coreanas, então a gente tem lá produto do K-pop, tem roupa, tem sapato, tem bebida, né? Que isso é uma coisa interessante, que a Coreia faz um marketing muito bom. Você não vai mais beber uma bebidinha dessa aqui, assim, não, eu quero uma que tenha foto de um dos idols do BTS. Falando nisso, valeu aí, Omenco, pelo patrocínio. Omenco patrocínio. Obrigada. Mas entendeu? Então são questões assim, ele aos poucos está dominando. E aí, não só na Liberdade, mas agora a gente já tem uma feirinha do Bom Retiro, né? Que ali o Bom Retiro é uma boa concentração de restaurantes coreanos, a gente tem a Praça Brasil-Coreia. E lá a gente consegue consumir na feirinha nos finais de semana o quê? A comida, a cultura. Estava tendo uma exposição no museu na última feirinha que teve. O cônsul da Coreia, ele está sempre por lá e ele é muito solícito com as pessoas. Então, isso acaba atraindo. Agora na TV aberta também, na Rede TV vai passar Descendants of the Sun, que é um dorama que já foi dublado, e vai passar na TV aberta, ou seja, você pode chegar em casa e ver a sua mãe, a sua avó, o seu, até seu pai assistindo Descendants of the Sun na Rede TV. Então, tá cada vez mais se popularizando. Aí agora com a Anitta, que também trouxe, né, essa questão. A tendência aqui no Brasil é só crescer, e com as relações diplomáticas entre Brasil e Coreia muito boas, eu acho que os jovens podem até se atrever em intercâmbio, né,
Você acha que eles vão conseguir, tipo, talvez o Brasil consiga pegar algumas coisas deles e aplicar, talvez, na área da música ou do entretenimento? Ah, com certeza. Igual aquela produção que o HBO tá fazendo, que junta um pouco, né, do estilo brasileiro, do jeito, porque a gente consegue assistir e identificar. Com Coreia do Sul, isso já é um reflexo exatamente do Brasil tentando aplicar isso. Assim como os outros países estão tentando surfar na onda coreana. Tanto que já teve grupos de K-pop, pop da Coreia, que são, assim, compostos por pessoas de todas as nacionalidades. Então tem brasileira, tem estadunidense, tem canadense, tem tailandesa, para um grupo de K-pop, que assim, se alguém me falasse lá em 2013, vai ter grupo de K-pop com pessoas de várias nacionalidades, na Bélgica. Agora a gente tem, então todo mundo está tentando surfar um pouquinho nisso. Agora, pra gente encerrar, eu sempre peço isso, apesar de a gente estar no nosso terceiro programa, eu sempre peço pro convidado recomendar, dar algumas recomendações sobre o tema. Já que você é a nossa especialista hoje, dá aí as suas recomendações aí. Olha, a primeira coisa que eu recomendo a pessoa ela procurar saber mesmo sobre soft power, porque você entendendo sobre soft power, você vai entender não só sobre por que está esse boom, né, Coreia do Sul, Hallyu, inclusive até o Paulo Galo, o economista que eu comentei, ele já fez outros estudos sobre Coreia, ele analisou o Psy, tudo bem que ele é voltado mais para essa questão potência, mas ainda assim ele traz insights muito preciosos do que a gente pode consumir. E também assim, provavelmente as pessoas já assistiram, mas caso não tenha assistido, Parasita. Você não vai vir com uma ideia tão idealizada da Coreia, porque, igual, eu consumia muito dorama, então eu tinha também um pouco dessa idealização, a Coreia do Sul é perfeita, né? E não é. Então Parasita já traz um pouco os dois lados da moeda, é um filme muito bom. Porque vai ter a segunda temporada, né? Então eu vou deixar as pessoas assistirem, mas eu sou uma pessoa mais classicona, sabe? Eu assisti Gente Boy 8, mas é muito bom, assim, se você desconsiderar todas as coisas que são muito ruins. E também o mercado sul-coreano de jogos, ele está crescendo. Não tem nenhum jogo específico para indicar, mas fica de olho nesse mercado, porque ele vai explodir. Você pode ser das primeiras pessoas a falar, eu jogava aquele jogo antes de ficar famoso. Quem quiser trabalhar aí com marketing, quem sabe, né? Tá começando aí, tendência, galera. E também, assim, para quem tem acesso, pode ir na Liberdade, ó, a gente tem vários docinhos, muito bom. É sempre bom, né? É legal provar alguma coisa que a gente viu numa série, num filme. E uma coisa que, assim, tô conhecendo agora também, tô explorando mais, mas a gente tá com muita produção literária sul-coreana. E, assim, os livros são tão lindos quanto os doramas, por exemplo, né? Dependendo do gênero que você assiste. Eu acho que são boas coisas, assim, pra começar a explorar. Os webtoons são maravilhosos, gente. Os webtoons, gente, sim. Aí os desenhos são muito bons, as histórias são muito boas e eu tenho perdido algumas horas na minha vida. Gente, eu gosto muito de webtoon, de histórias mais... viagem no tempo, né? Histórias mais clássicas, assim, de época. Então eu vou deixar uma recomendação aqui, que é Dr. Elise. É muito fofo, é um romance, uma coisa bem leve. Eu vou deixar a Yasmin também aqui. Eu sei que eu sou convidado, mas se recomendar alguma coisa um pouco fora desse parâmetro... Cara, no momento eu só tô lendo duas. Tá bom. Uma que agora eu não lembro o nome, mas a outra é Purple Height. Não sei falar exatamente. Se você jogar Purple no Webtoon Canvas, você vai encontrar. E assim, é muito bom, entendeu? Eu demorei um pouco pra entender, mas assim, é muito bom. E são diversificados, gente, porque o bom é o fofo dela. É policial. É de terror, ficção científica. Então a gente encontra produções muito diversas. Pra quem gosta de animes, começa por Lookins, é um anime sul-coreano, né, baseado em um webtoon, que tá na Netflix. E, gente, é simplesmente maravilhoso. A história, o jeito que aborda, as questões, tem música, e você já vai ter até uma entrante, assim, no K-pop. E pra começar o K-pop, eu recomendo o Baby Shark, não, brincadeira. O clássico do BTS, ainda mais agora que eles fazem várias collabs. O Twice também é legal, mas eu gosto de alguns grupos antigos, então, tipo Big Bang, SHINee, são grupos, assim, que eu recomendo. De anime eu só conheço Naruto e eu gosto de Naruto, apesar de ninguém gostar de Naruto, eu sei que eu sou a única fã. Eu e o filho do professor Omengo somos os únicos fãs de Naruto que ainda resistem. Fãs de Naruto, comentem aí embaixo. Comentem aí embaixo. Não é só pegar não, comentem. Deixem, comentem se vocês gostam do BTS. Deixem o like se vocês são Blackpink. A gente não vai criar essa rivalidade aqui. Hoje não. Hoje não.
então é isso, gente. Eu queria agradecer primeiro a Carol por estar aqui, né? Por ter aceitado participar, na verdade, pro homem que tá empurrado. Que é assim, a gente empurra ele vai empurrando os outros. Gente, não fiquem sentados ali na faculdade. Se ele ver vocês, eles vão chamar vocês, não assim. Mas é muito legal, porque é um papo descontraído, foi muito bom. Eu agradeço principalmente por vocês todos serem muito solícitos, o homem com a produção. É simplesmente assim, maravilhoso. A gente tá pagando ela com comida patrocinada pelo Bacon. Aliás, quem quiser patrocinar o Nuvem aí, galera, marcas, por favor, a gente tá começando, entendeu? Dê uma chance. A gente é estudante de marketing, entendeu? Não precisa dar estágio pra gente, só dá o patrocínio. Só um patrocíniozinhozinho. Mas então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aí de saber mais. Quem quiser procurar mais sobre a cultura coreana, assistir, a gente tem várias recomendações. Então não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, mandar para os seus amigos. Vai ajudar no TCC de algumas pessoas, né? No TCC da produção que a gente está precisando. Mas então é isso, a gente quer agradecer. E é isso. Tchau. Tchau. Cadê o coraçãozinho? Para quê?